Quero aqui aproveitar e agradecer a presença de algumas pessoas que nos visitam. Estou vendo ali atrás o Bruno, conheci. Ele já me conhecia, já tinha vindo aqui à igreja, né? Mas está voltando, seja bem-vindo, Bruno. Estou vendo ali a Flávia, né? Flávia Lamounier, lá da Igreja Batista Mineira, que trouxe uma visitante. A Solange. Solange, seja muito bem-vinda também, Deus te abençoe. A Leila, que está aqui na frente da Flávia, já não é mais visitante, né? Já tem vindo. Mais uma vez, seja bem-vinda, Leila. Deus te abençoe também muito. Muito bem, irmão. Salmo 96 diz assim a palavra do Senhor, um convite à adoração. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Ele é temível mais do que todos os deuses. Porque os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor a glória e a força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade e tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que ele não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Apresentando ao Senhor o nosso culto individual, mas também o nosso culto comunitário, para que o Senhor se agrade de tudo aquilo que vamos fazer aqui nessa noite. Ele é o centro do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa pregação também. Oremos ao Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa noite, pela alegria que nós temos de estar na sua presença. Ó Deus, e nessa noite nós queremos te cantar um cântico novo. Ó Deus, que seja fruto de lábios e de um coração sincero. Ó Deus, que o Senhor possa se agradar de tudo que fizermos, de cada acorde, de cada música, de cada reflexão. Ó Senhor, que Tu sejas o centro da nossa adoração. Ó Deus, nós reconhecemos que glória e majestade estão diante de Ti. E a Ti pertence a força e a formosura, Senhor. Nós, ó Deus, queremos Te pedir a Tua ação entre nós, para que o Teu Espírito de arrancar de nós o perfeito louvor, Senhor. Que Teu Espírito também tenha a liberdade de falar às nossas mentes e os nossos corações com autoridade, Pai. Fala conosco, edifica a Tua igreja, derrama sobre nós da Sua graça. É a oração que nós te apresentamos. E oramos assim, por causa de Jesus, nome sobre todo nome. Amém, amém e amém. Boa noite, irmãos. Todo mundo animado? Se não está, é melhor ficar, porque Deus já começou a falar com a gente, vai continuar aí por esse período todo que nós estivemos juntos aqui. Não é isso? Porque Deus é bom. Então vamos aos nossos avisos para que ninguém fique perdido durante a semana, tá certo?
e se envolva e participe conosco. Vocês já estão sabendo que toda segunda, quarta e sexta, e a gente renova sempre os avisos para aqueles que nem sempre podem estar conosco ficar sabendo. Então, toda segunda, quarta e sexta, não é isso, Reginaldo? Porque, né, tem algumas pessoas que a gente não vê sempre, aparece de vez em quando, né, pastor? E a gente morre de saudade, né, Luciano? Então, a gente vai lembrando as coisas que acontecem durante a semana. Segunda, quarta e sexta, nosso grupo de oração. Sobre os cuidados da nossa irmã Vilma. Você, querendo participar conosco, vai ser um prazer. É só deixar o número do seu celular, porque a Vilma vai te incluir no grupo e você vai receber um link, porque esse momento a gente faz pela plataforma do Teams, não é isso, Vilma? E a Vilma manda, então, é bênção. Deus tem respondido muitas orações, além da alegria, da interação que a gente tem entre os irmãos. Podendo, por favor, participe conosco, né? E a Jennifer está me ajudando lá, nossas atitudes sociais. Cada vez que eu olho para aquela cesta, eu fico feliz, eu fico quando ela está cheia e fico quando ela está vazia, porque ela está sempre a serviço aí de alguém que está precisando. Então, chegando demanda para você, tente atender. E se você não puder, traz essa demanda para a gente, compartilha com a gente que a gente vai ajudar aqueles que precisam, com alimentos, não só com alimentos, mas com oração também, com aquilo que for necessário, tá bem? Porque nós aqui somos uma igreja que acolhe, né? Também nós estamos ainda arrecadando, até o final do ano nós vamos arrecadar aí coisas para o nosso memorial. Então, tendo uma novidade, traz para a Viviane, que ela está catalogando, e a gente vai fazer um memorial no futuro ali, no hall de entrada da igreja. Vai ser benção, contando um pouco da nossa história. Você é nosso convidado para... Aliás, Viviane, você tem sido procurada? As pessoas estão indo até você? Ah, que bom. Quem não sabe, Viviane é aquela simpática pessoa ali, ó. Né, pastor? O pastor acha, não acha? Não só o pastor, mas todos nós outros, né? Então, tem os aniversariantes da semana também, né, Jennifer? Que está sendo colocado aqui para você ficar atento e fazer sempre um contato. Hoje pela manhã também nós tivemos assembleia extraordinária para eleger a nossa diretoria estatutária. E foi bênção. Muito obrigado porque vocês acolheram o nosso convite para participar. E nós tivemos o quórum e pôde fluir, tá certo? Então, tem muitas outras coisas acontecendo. A classe dos jovens ali está ficando cada vez mais bonita. Nós terminamos de colocar uma textura na parede. Depois você sobe lá e também convida os outros jovens e adolescentes para estar com a gente. Nós estamos com a turminha joia e temos vivido um tempo muito gostoso lá. Então, pode trazer, pode mandar os adolescentes e jovens para cá, que a gente está pronto para acolher, ok? Eu creio que são esses os nossos avisos. Ah, sim, o pastor está lembrando aqui, domingo que vem à noite tem a nossa ceia ágape, tá certo? Presencial, né, pastor? Aqui no templo. Então, por favor, venha preparado e fique tranquilo também, que quem participou da última já viu. Nós estamos com todo cuidado trabalhando com os cálices descartáveis, né? Então, vamos louvar ao Senhor, vamos? Hoje nós estamos com Dudu e sua equipe. Vamos adorar o Senhor e eles também vão nos conduzir no momento de dízimo e de oferta e vão orar pelos aniversariantes, tá bem, Dudu? E você que nos assiste, lá na descrição do vídeo tem nossa conta bancária. Se você quiser participar também ofertando, é só enviar lá que nós vamos receber com alegria e agradecimento no Senhor, tá bem? Boa noite, igreja. Uou. Boa noite. É o do pastor, captou aqui. Desliga aqui, Douglas, por favor. Que bom ver a igreja cheia, maravilha. A gente estava ansiando por esse momento, né? De poder estar todo mundo junto aqui. Graças a Deus, a grande maioria vacinado. Deus é muito bom, né?
Graças a Deus nós estamos aqui, nós temos esse privilégio. Acredito eu que, eu tenho certeza disso, a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui, né? Se no meio de todas essas perdas Deus nos deixou aqui, é porque a gente ainda tem muito trabalho para fazer. E agora muito mais, né? Que nós possamos dar o nosso melhor em prol do trabalho do Senhor, que nós, se a gente já falava da palavra dele antes de tudo isso, que a gente possa falar mais e mais e com mais força e com mais ênfase, para que nós possamos ser canal de bênção do nosso Deus para transformar a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado e o nosso mundo. Eu acredito muito nisso. É muito bom ver os irmãos aqui. Eu fico muito feliz por isso. Agradeço a Deus pela vida de cada um aqui presente, pela vida de seus familiares, que você possa receber uma unção do Senhor nessa noite, que Ele possa falar ao seu coração, como eu peço que Ele fale aos nossos, e que nós possamos sair daqui mais uma vez diferentes do que entramos. Amém? Queria pedir aos irmãos que colocassem de pé. Vamos adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, porque Ele merece. Amém? Muito alegremente, porque o Senhor merece toda a nossa alegria, todo o nosso empenho, toda a nossa energia. Aleluia. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia, aleluia. É bom para dar uma esquentada, né? Esquentar o peito, que bom. Glória a Deus por isso. Nós temos agora a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E é muito bom a gente poder enxergar tudo que Deus tem feito por nós, né? Ele tem derramado graça sobre as nossas vidas, irmãos. É muito maravilhoso isso. Às vezes a gente tem a mania de ser ingratos com o nosso Deus, né? Ele tem feito tanto e a gente acha ainda que Ele fez pouco, porque às vezes não aconteceu aquilo que a gente quer. A gente quer muito uma coisa e a gente ora e fala, Senhor, me dá e tal, aquela coisa, e Deus vai e não te dá, e você fala, pô, Deus, como é que você faz um negócio desse comigo? Logo eu, o cara que estou aqui, ajoelhado sempre, estou orando e tudo mais. E aí, é incrível como Deus, ali na frente, Ele mostra pra gente por que aquilo não aconteceu, né? Ontem mesmo eu tive a oportunidade de falar isso para uma pessoa. Eu estou querendo muito uma coisa, eu pedi, Deus esqueceu de mim. Aí eu falei, meu amigo, olha para sua vida até você chegar aqui. Quantas coisas que não aconteceram. E quantas coisas que aconteceram, e aí você achava que Deus tinha esquecido de você? Muitas vezes isso acontece. A gente quer muito uma coisa, eu sou prova viva disso. A minha vida, eu comecei a jogar futebol com 11 anos de idade, a minha vida já estava toda planejada. Eu seria um jogador de futebol. Tinha tudo para isso acontecer.
Eu me converti e, por incrível que pareça, a minha vida virou de cabeça para baixo. Nada daquilo que eu tinha planejado para mim aconteceu e eu vivi frustrado por isso muitos anos da minha vida. Até que o Senhor foi me mostrando, através da vida dos meus amigos que jogavam comigo. Os caras se profissionalizaram, conquistaram muito dinheiro, mas em compensação a vida deles era destruída. E aí Deus falou comigo e me mostrou, tá vendo do que eu te tirei? Isso aí ia virar isso aí, ó. Então eu sei muito bem o que é o Senhor falar não e dar uma recuada. É claro, a gente fica chateado às vezes e fala, pô Deus, eu queria tanto, mas eu quero o que o Senhor quer para mim. E são muitas coisas que Ele tem feito por nós. Que nós tenhamos o coração muito grato quando a gente vier aqui no púlpito entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, com a ciência de que, na verdade, nós estamos devolvendo uma mísera parte do que é dele. É tudo dele. Ele só nos dá o privilégio de administrar. Que a gente tenha muita alegria em participar desse momento e cantando que o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Amém? Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! É o seu povo que te adora, Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Só o Cordeiro de Deus é digno. Aleluia.
Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. A igreja canta. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, aleluia, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. 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 Glória a Deus, Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos, Pai, e as ofertas entregues no teu altar, Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Deus. Te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar o pão na nossa mesa, Pai. Te agradecemos, Deus, porque no meio de tanta gente, Pai, de tanta gente, o Senhor nos deixou aqui, Pai. E te pedimos que o Senhor possa nos usar, ó Deus, conforme a tua santa vontade. Te peço, Deus, que o Senhor possa visitar cada família nesse momento que perdeu os seus empregos, ó Deus. Que possa estar desesperada sem saber como vai levar o alimento para sua casa, Deus. Que o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas, Deus. Em nome de Jesus. Te pedimos, Deus, que o Senhor não se aparte de nós, Deus. Em nome de Jesus, Deus. E te agradecemos, Deus, porque nós sabemos, Deus, que por mais que estejamos no meio do turbilhão, o Senhor sempre é fiel. Te agradecemos por isso, Deus. Aproveita o momento também, Deus, para agradecer as vidas dos aniversariantes desse mês, Deus. Que o Senhor possa dar muitos anos de vida, Deus, muita saúde, muita paz, muita alegria, e que eles possam viver a plenitude das suas vidas diante da tua presença, Deus. Te agradeço, peço que o Senhor abençoe seus sonhos, seus planos, e te peço também que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações. É a oração que fazemos a Ti no nome santo do Teu Filho amado Jesus, porque nós amamos exaltar o Seu nome, Deus. O Seu nome deve ser exaltado em todas as nações, e que nós possamos trabalhar mais e mais por isso. Que o Senhor faça de nós verdadeiros sacerdócios do Senhor, Pai. Sacerdotes do Senhor, Deus. Esse é o nosso desejo. Aleluia. Louva
podem se assentar. Graças a Deus, irmãos. Deus é bom, não é? Graças a Deus por isso. Antes da gente refletir sobre a palavra de Deus, nós vamos ter aquele momento gostoso de oração. Eu queria compartilhar uma alegria e um testemunho que eu tive essa semana, tão gostoso, né? Eu estava aqui na porta da nossa igreja durante a semana. Aí uma irmã da nossa igreja passou aí na rua, né? Eu encontrei com ela bem aqui no portão. E aí conversei com ela e perguntei: como é que você está, minha irmã? Como é que vai a família? Como é que vai os filhos? Perguntei como vai a família, os filhos. E ela falou: pastor, tá tudo bem, graças a Deus. Aí eu faço aquela pergunta pastoral mesmo, né? Tá faltando alguma coisa lá na sua casa? Como é que tá lá a geladeira? E ela falou: não, pastor, não tá faltando nada, tem tudo lá, só tá faltando o arroz. Eu falei: faltando o arroz? Vai, então vamos resolver isso agora, né? Eu acho que nós temos arroz aqui na igreja. E aí eu vim orando, inclusive, porque eu não tinha a menor ideia se tinha. Aí ela entrou comigo na esperança do arroz. Aí eu vim subir com ela e chegamos aqui nessa cestinha que o Eudes sempre fala, que fica feliz, que fica cheia, fica vazia. E a gente tinha aí um pacotão de arroz de 5 quilos. Aí eu peguei uma sacola e tal. E aí botei o arroz e eu falei: nossa, que bom, tem um arroz. Aí eu perguntei: deixa eu te falar, tem sardinha na sua casa? Ela falou: não, sardinha não tem. Eu falei: então temos sardinha aqui, leva a sardinha. Aí ela botou a sardinha na sacolinha. Eu falei: tem leite? Ela falou: não, pastor, nós estamos sem leite. Eu falei: então põe leite aí na sacola. Eu fui ficando feliz que não tinha nada na casa dela. Aí eu falei: tem farinha? Não, não tem farinha. Põe farinha. Tem óleo? Não, pastor, não tem óleo. E fomos enchendo a sacolinha dela. Eu até fiquei preocupado como ela ia carregar aquilo tudo, mas com uma sacola muito, muito recheada de tanta coisa gostosa. Acho que foi até biscoito, foi pacote de feijão, e foi uma alegria. Ela saiu com um sorriso enorme no rosto. E, meus irmãos, e naquele momento eu fiquei tão feliz, porque eu senti que eu estava no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. E eu pensei: eu não posso deixar essa alegria só comigo, né? Eu preciso compartilhar isso com a igreja, porque é a igreja que patrocina isso, né? Né, pastor Levi, não é Eudes? E eu queria dizer aos irmãos que cada pacotinho de arroz, cada litro de óleo que os irmãos colocam aqui como oferta ao Senhor, olha, isso produz enorme alegria e ação de graças entre os irmãos também. Acredite, temos irmãos na nossa igreja que dependem disso, né? Então, a minha alegria e gratidão a Deus, quero estimular os irmãos a continuarem contribuindo, porque isso faz toda a diferença, né? Então, ao Senhor, nosso Deus, toda glória, mas a minha enorme gratidão à generosidade dos nossos irmãos. É isso que nós temos aprendido aqui na igreja, no nosso Ragu, não é? Agora, toda hora eu vou olhar para a Nível e vou ver que o Ragu está de cabeça para baixo, ele está invertido, né? Mas a nossa hospitalidade, o nosso amor, a nossa generosidade e a nossa unidade. A nossa igreja tem levado isso muito a sério. Graças a Deus por isso. Muito bem. Abra comigo sua Bíblia, então, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2.
Nós vamos continuar nossa série de mensagens. Nós estamos aprendendo sobre igreja sustentável. E, grosso modo falando, igreja sustentável se preocupa com duas coisas. Primeiro, em introduzir com a máxima fidelidade e densidade possível o Evangelho de Jesus Cristo para essa nossa geração. Ou seja, a igreja precisa compreender o Evangelho de Jesus, precisa crer no Evangelho de Jesus e precisa transmitir o Evangelho de Jesus com toda a fidelidade possível para essa nossa geração, para esse nosso tempo. E também a igreja sustentável se preocupa com a pregação desse mesmo Evangelho às futuras gerações. Ou seja, nós não estamos preocupados apenas com o sustento da igreja local hoje, mas com a sua sobrevivência amanhã. Então, por isso, nós estamos empenhados em trazer para os irmãos o Evangelho da graça de Deus da forma mais densa possível, para que os irmãos, recebendo desse Evangelho, sejam transformados por esse Evangelho, crendo nele, não é? E assim também os irmãos têm essa tarefa de ensinarem aos seus filhos e ensinarem aos seus netos acerca desse Evangelho. Muito bem, nós já caminhamos, já tivemos vários encontros, já lançamos, inclusive, esse conceito. Aqueles irmãos que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso sermão, está lá gravado no nosso YouTube, entra lá. Nós temos já 4 mensagens lá gravadas, vale a pena revisitar, né, cada uma delas, para os irmãos entenderem a nossa caminhada. E nós, primeiro, para entendermos a nossa missão como igreja local e como nós devemos pregar esse Evangelho, nós somos desafiados a conhecer a nossa cultura, a conhecer o nosso tempo. Nós precisamos ler a nossa época. E nós já fizemos isso, já mostramos e demonstramos que nós vivemos em um tempo onde as pessoas buscam a todo custo a felicidade. As pessoas querem ser felizes. Não é assim? Nós acreditamos, inclusive, piamente nisso, né? Parece que existe um mantra no nosso tempo que diz justamente isso: você merece ser feliz. Então, busque a felicidade a qualquer custo, não é? E nós vimos que essa busca pela felicidade tem gerado aquilo que nós temos chamado aqui do homem introvertido, o homem encurvado sobre si mesmo, o homem voltado para dentro de si. O homem busca a sua felicidade como? Olhando para os seus sentimentos e desejando satisfazer os seus desejos. Ou seja, o homem do nosso tempo é um homem completamente dedicado à busca do prazer, né? Nós vimos isso em Freud, nós vemos isso também lá no Herbert Marcuse, nós vemos isso também em Philip Rieff. Os irmãos se lembram quando Philip Rieff disse que o homem do nosso tempo não é mais um homem religioso que busca ser salvo, que busca conformar a sua vida com a lei de Deus. O homem do nosso tempo, que ele vai chamar aqui de homem psicológico, é o homem que deseja ser agradado. E nós, então, vivemos a nossa vida como se tudo ao nosso redor tivesse a obrigação de nos fazer felizes. Então, a gente entra no shopping center e nós recebemos essa mensagem no shopping center, porque cada vendedor parece que está ali para fazer você feliz, para te satisfazer. Você entra numa loja, o vendedor está com um sorriso no rosto e você tem aquela impressão, né, aquela falsa impressão de que o mundo gira em torno das suas vontades. E aí você vai para as mídias, para as redes sociais e está ali todo mundo também querendo ser feliz, querendo autenticar a sua existência, né? E aí como a gente faz isso? Pelo número de curtidas que nós ganhamos, pelo número de seguidores que nós temos, e aí nós achamos, puxa vida, eu sou uma pessoa relevante, eu sou uma pessoa importante, o mundo está de olho em mim, e as pessoas gostam de mim, não é? Então a gente acha que a gente é um cliente da vida. E nós vimos como essa mentalidade tem afetado diretamente, né, a nossa espiritualidade. Porque assim como nós vivemos num sistema de consumo muito grande, onde nós consumimos prazer, nós consumimos felicidade, né? Nós chegamos na igreja achando também que a igreja está vendendo isso para a gente. Nós abraçamos o Evangelho, nós abraçamos Jesus achando que Jesus está vendendo isso para a gente.
Assim como lá no Evangelho de João, capítulo 6, a turma começou a seguir Jesus porque Jesus estava dando pão para eles. Jesus estava satisfazendo os desejos dele. Eles tinham fome, Jesus estava ali para atendê-los, né? Eles tinham uma enfermidade, Jesus estava ali para curá-los. E eles não entenderam, na verdade, que o que está em jogo ali é quem está ocupando o centro da nossa vida. Não é? O homem curvado sobre si mesmo, ele está no centro da sua vida. E todas as outras coisas gravitam em torno dele mesmo. Essa ideia da busca pelo prazer, como Freud vai falar, o princípio do prazer está muito forte em nós, gente. E aí, o que nós fazemos aqui todos os domingos? Eu sei que você está cansado de ouvir isso, a gente já está repetindo isso todo domingo, né? Mas o que nós fazemos aqui todos os domingos? É tentar reprogramar, redirecionar a nossa mente e o nosso mundo para que ele deixe de ser introvertido, a gente deixe de olhar para o nosso umbigo, buscar o nosso prazer e passarmos, então, agora a viver a experiência daquilo que o C.S. Lewis chamou de extroversão. Ou seja, de voltarmos os nossos olhos agora para fora de nós e viver para algo além de nós. O Evangelho, portanto, é esse convite à extroversão. E nós estamos aqui estudando a carta aos Filipenses com esse objetivo, com esse olhar. E nós já vimos claramente que Paulo nos apresenta esse Evangelho que recentraliza ou redireciona o nosso centro. Nós não olhamos mais para nós, mas nós agora passamos a olhar para Deus. É assim que Paulo se via, não é? Paulo se via como escravo de Jesus, é assim que ele começa Filipenses capítulo 1, verso 1. Ou seja, ele não era mais escravo de si mesmo, escravo dos seus prazeres, dos seus desejos, ele não estava ali para ser agradado, e sequer estava ali para ser agradado por homens também, ou agradar a homens. Ele era de tal forma livre, que o seu desejo, o seu objetivo era agradar ao Senhor. Ele corria para a glória de Deus. O objetivo de Paulo, portanto, era ser aprovado, não diante de uma multidão de seres humanos, mas diante de um auditório de um só ouvinte, que é o próprio Senhor Jesus. E nós vimos como esse desejo de Paulo de agradar a Deus, viver para a glória de Deus, como fazia com que ele voltasse os seus olhos para o seu próximo. Porque nós vimos que é bem capaz, é bem possível que a gente não se importe com a opinião das pessoas de forma irresponsável. Mas a teologia do apóstolo Paulo é completamente diferente disso. Ele de tal forma se esquecia dele mesmo, Eudes, ao ponto dele pensar nas pessoas. Nós vimos no capítulo 1 as orações de Paulo, as afeições de Paulo, os desejos de Paulo para que os outros estivessem bem, é uma forma muito clara dele expressar a sua preocupação com o seu semelhante. E isso nós caminhamos na semana passada, né? E agora nós vamos caminhar um pouquinho mais, nós vamos entrar no capítulo 2, que é central aqui a carta aos Filipenses. Então, se você tem sua Bíblia aberta, Filipenses capítulo 2, nós vamos caminhar um pouquinho, com a graça de Deus. Nós temos aí um resumo daquilo que nós já vimos até agora, não é? Nós vimos que essa cultura das sensações, ela é totalmente centrada no eu, no nosso ego. Isso acho que já ficou muito claro para nós, não é? E o que o cristianismo faz? O cristianismo rompe com tudo isso ao afirmar que Deus e o outro devem ocupar um lugar proeminente em nosso mundo. Essa ideia da extroversão. Já vimos isso e hoje, com a graça de Deus, nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre como nossa identificação com Cristo abre o caminho para responder a importante pergunta: quem sou eu? Ou seja, qual é a minha identidade? Também veremos um claro exemplo do que estamos aprendendo sobre igreja sustentável. Então, nós vamos caminhar um pouquinho a partir do capítulo de número 2. Então, abre comigo sua Bíblia. Nós vamos caminhar um pouquinho e nós vamos ver que Deus nos chama à imitação de Cristo. Então, Filipenses capítulo 2, vamos começar a exposição do nosso texto. Veja se perto de você tem alguém sem Bíblia, para que todos possam acompanhar a leitura. Eu vou ler aqui na revista e na atualizada. Vou fazer a primeira leitura até o verso 4. Paulo vai dizer: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há
entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façam por partidarismo ou por vanglória, mas façam por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Aqui Paulo faz de forma intertextual, para a gente usar uma linguagem do português, uma conversa muito gostosa com os filipenses, porque ele vai pressupor aqui a ação de Deus no meio da igreja. Ele vai trazer elementos aí que só Deus produz, né? No verso 1, ele vai falar sobre exortação em Cristo, ou seja, o encorajamento em Cristo, a consolação do amor, que é uma ação do Deus que é ágape, a comunhão do Espírito, essa unidade gostosa que só pode ser gerada pelo Espírito, e esses afetos e misericórdia, né? Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando vocês se reúnem, vocês não percebem essas coisas acontecendo entre vocês? Você não percebe que a ação de Deus gera isso entre vocês? Que isso só pode ser causado pelo movimento do Espírito nos ajuntamentos de vocês? Vocês não experimentam esse encorajamento quando vocês estão juntos? Quando vocês estão face a face com seu irmão, vocês não são exortados a permanecerem firmes na fé, a manterem firmes a sua comunhão? Vocês não percebem também o consolo entre vocês? A palavra consolo aqui é paráclitos, né? Que é a ideia lá do próprio Espírito Santo de Deus agindo no meio do povo. Vocês não são consolados? Quando vocês estão entristecidos, vocês não percebem que o corpo de Cristo socorre vocês? Quando vocês estão sofrendo, sangrando, vocês não percebem essa ação do Espírito produzindo esse encorajamento entre vocês? Vocês não gozam de uma comunhão gostosa? Pois é, isso tudo é ação de Deus. Essa sinfonia gostosa causada pelo Espírito de Deus, portanto, é o contexto que eu quero dizer para vocês o seguinte, verso 2, completem a minha alegria. Se vocês já experimentam a ação de Deus entre vocês, completem a minha alegria como? De modo que vocês pensem a mesma coisa. Ou seja, dinamizados pelo Espírito, permitindo que o Espírito de Deus haja no meio de vocês, por meio do ministério do próprio Deus, o ministério da própria Trindade, comecem agora a pensar da mesma forma. Ou seja, eu tenho o mesmo parecer. Olha um apelo gostoso do apóstolo Paulo para o nosso ragu, que é a ideia da unidade, né? Paulo está dizendo, vivam, completem a minha alegria pensando da mesma forma. Tenham também o mesmo amor, o mesmo ágape. Permita que vocês possam se amar com esse ágape gostoso, né? Essa cola gostosa, segundo Santo Agostinho, esse vínculo do amor que Santo Agostinho disse ali, que une o pai e o filho. Permita que esse amor também grude vocês. Sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Olha a proposta audaciosa aqui do apóstolo Paulo para a igreja de Jesus. Olha essa igreja harmônica que Paulo vai dizer que é gestada, gerada e desejada pelo próprio coração de Deus. O que Deus deseja para nós, irmãos? Deus deseja que a gente possa ter a mesma mente, que a gente possa pensar com o mesmo coração. Deus deseja que os nossos relacionamentos sejam pautados pelo amor. Nada de hipocrisia, nada de duas caras, né? Mas que possamos nos amar de verdade, né? Com sinceridade do nosso coração. Deus deseja que a igreja ande em unidade, que a igreja possa, de fato, viver essa vida comunitária sem qualquer tipo de fissura entre nós, sem nenhuma barreira entre nós, não é? Paulo vai pressupor tudo isso como sendo ação do próprio Deus. Sejam unidos de alma. Olha que coisa, ou seja, lá de dentro do sentimento, não é? Isso é muito importante para a nossa época. Nós estamos falando que nós vivemos um tempo do homem sentimental, né? O homo sentimentalis, esse homem voltado para dentro de si, que olha apenas para a sua alma.
e a alma fica isolada uma da outra, não é assim? Os sentimentos parece que não se bicam nunca. Nós falamos aqui que os relacionamentos são extremamente utilitários, não é assim? Então, nós nos aproximamos e trocamos afetos, trocamos amor, só quando aquilo parece que, de alguma forma, nos interessa, nos é lucrativo, não é assim? Nós falamos, inclusive, dos relacionamentos como investimento, não é? Então, a gente casa pensando que vai ser um bom investimento. Nós fazemos amigos pensando que vai ser um bom investimento. Mas o que Paulo está dizendo é que a gente tem que ter a coragem para que a nossa alma seja, de fato, apegada ao nosso irmão. E isso aqui é algo que a nossa cultura desaprendeu, gente. Tem um livro muito interessante do Bauman, que é um filósofo, ele falecido há pouco tempo, chamado Amor Líquido. Nesse livro, ele vai dizer que os laços afetivos do nosso tempo, eles são frouxos demais. E por que eles são frouxos demais? Justamente porque as pessoas não querem ter problema quando precisar de desatá-los. Se você aperta muito o laço, se você dá um nó para valer, depois, para você desatar aquilo, você vai causar muita dor, muito sofrimento, muito esforço, não é assim? Então, deixa o laço frouxo. Não se ligue muito às pessoas, não. Tenha aquela relação superficial. Apenas uma troca de favores. Seja troca de corpo, seja troca de sentimentos, né? Mas nada muito apertado. O amor tem que ser líquido, tem que ser fluido. Nada muito sólido, né? Então não se envolva para valer. O que Paulo está dizendo aqui, e está chamando a igreja a comprar junto com ele, é esse desafio da gente se envolver para valer. É uma união de almas, é uma união de propósito, ou seja, eles estão nos chamando aqui para relacionamentos sólidos. E isso é desafiador para nós. Essa solidez, essa unidade que é necessária e que é gerada pelo Espírito, isso causa um terror enorme para esse homem do nosso tempo. Mas é para esse tipo de relacionamento, ou seja, levar o relacionamento a sério, que nós somos chamados como Igreja de Jesus. E por que Paulo faz essa introdução aqui no capítulo 2? Porque existia na igreja de Filipenses uma divisão entre os irmãos. Nós sabemos que toda epístola, toda carta, são documentos ocasionais, ou seja, Paulo recebe informações sobre aquela igreja, boas informações, boas notícias e também más notícias, né? E aí depois ele escreve de volta, respondendo algumas questões pontuais da igreja e também desenvolvendo a sua teologia apostólica, né? Ele está lançando as bases da igreja. E o que estava acontecendo entre os irmãos? Os irmãos estavam um pouquinho em pé de guerra ali, na cidade de Filipos, né? E essa notícia chega para Paulo, e é por isso que Paulo faz essa introdução, dizendo e nos lembrando que nós somos habitados pelo mesmo Espírito. Portanto, o Deus Espírito que habita em nós, ele gera comunhão, ele gera esses entranhados afetos, ou seja, afeto de verdade, afeto da nossa alma, né? Nós experimentamos esse ágape de Deus, esse amor de Deus, e agora nós precisamos viver em amor. Ele vai contrapor todo esse desejo do coração de Deus à situação da igreja. E como a igreja de Filipos estava vivendo? Verso 3, Paulo vai direto ao ponto, né? No capítulo 4, nós vamos ver que existiam lá uma briga entre duas irmãs, né? Filipenses 4, 1 e 2, parece que Paulo menciona o nome delas, mas aqui ele já começa a introduzir a sua admoestação àquela igreja. E ele vai dizer aos irmãos, fazendo um contraponto ao desejo de Deus, ele vai dizer e lembrar aos irmãos. Verso 3, nada façam por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não é? Aquela comunidade de Filipos, né, que Paulo falou que era a coroa de alegria dele, era uma comunidade que estava vivendo o partidarismo entre os irmãos. Não é? E o que é esse partidarismo? A palavra partidarismo, lá no grego, quando Paulo escreveu, é a palavra eriteia. Eriteia. E ela tem uma ideia assim do estímulo às competições.
ela estimula a competição entre os irmãos, seja competição para quem tem o melhor dom, ou para quem ocupa o melhor ministério, ou para aquele que tem o melhor prestígio. O que o Paulo está dizendo, olha, eu sei que há partida entre vocês, e que vocês estão se engalfiando aí, vocês estão competindo para ver quem é o melhor. Nada novo debaixo do sol, né, irmãos? Se tem algo que penetra de forma sorrateira na igreja de Jesus, é o tal do partidarismo. E sobretudo na igreja local, não é? Quando nós achamos que nós precisamos ocupar os melhores espaços na igreja, as posições de poder, não é assim? Então nós queremos que a igreja de alguma forma sirva aos nossos propósitos. E o que nós fazemos se nós entendemos que a vida é competição? O mundo lá fora é competitivo, o mundo dos negócios é competitivo, nós trazemos isso para dentro da igreja, achamos que na igreja também a gente precisa competir para alcançar o nosso espaço. E o que nós fazemos? Se nós temos um ministério, desenvolvemos aquele ministério, e qualquer outra coisa rival aos nossos propósitos, a gente sufoca e mata. Não é? É o pastor centralizador, que desenvolve o seu ministério e tem a placa do nome dele lá fora, e não permite que nenhum pastor chegue e também ocupe o seu espaço. Ou é o irmão centralizador e controlador também, que quer as coisas do jeito dele. E quando as coisas não acontecem do jeito dele, nós vamos começar a colocar partidos e bandeiras aqui dentro da igreja. Irmãos, isso é tão sorrateiro, porque isso acontece nas entrelinhas. Isso não acontece às claras. O partidarismo não é algo que você vê no culto da igreja no domingo. Aqui no culto da igreja, aliás, que é tudo tão bonito, né? Não é assim? Bom, pelo menos eu tento vir com a minha melhor roupa, não é? Eu tento passar o meu melhor perfume, tento falar da forma mais correta possível. Estou com cheio de professor de português e de inglês aqui, né? Então, isso é difícil para mim, viu? Tanta gente aqui que fala, o pastor conjugou o negócio errado, concordância, então isso é difícil. Aí quando eu vou ver a pregação, eu falo, nossa, eu falei tudo errado. Mas aí como é que faz? Não tem jeito de voltar atrás? Os irmãos me perdoem, não é? Mas não é fácil falar aqui da frente, não. E aí o que nós fazemos? Nós pegamos essa nossa mentalidade competitiva e começamos a fazer os partidos, só que não está na superfície, está nas profundezas. Está nos bastidores. Aqui na frente todo mundo é bonitinho, canta bonitinho, gente. Mas a coisa acontece no tititi. É no WhatsApp. Naquele WhatsApp depois você apaga a mensagem. E a gente começa a gerar partidos. Por quê? Temos aquele espírito de competição dentro de nós. Porque nós queremos ser grandes. Nós queremos ser mais relevantes. Nós queremos ser mais importantes. Nós estamos introvertidos. Nós estamos encurvados sobre nós mesmos. Nós queremos brilhar. Nós queremos aparecer mais. Nós queremos ser mais relevantes. Que a nossa pregação seja a melhor pregação. Que o nosso louvor seja o melhor louvor, que o nosso dom seja mais espetacular, maior, que o nosso ministério cresça e tenha mais prestígio, mais investimento. É tudo nosso, aliás, é tudo meu. A gente quer que a igreja, né, faça aquilo que a gente quer. E a gente começa a plantar sementes, né, ovos de serpente entre nós. Isso é terrível. Paulo está dizendo, nada façam por partidarismo. Percebam isso entre vocês, tomem cuidado. O que vem do Espírito é a comunhão. O Espírito não age nas trevas, gente. Deus não age nas trevas, gente. Deus não age naquelas conversinhas de pé de ouvido que ninguém pode ouvir. Deus não está nisso, gente. Deus é luz. Deus é luz. Deus não provoca partido. O Espírito de Deus não divide igreja. O Espírito de Deus não opera nos bastidores. Ele opera às claras, é o que Paulo está dizendo. Se entre vocês há afetos, há amor, ou seja, isso é público. Está todo mundo vendo isso. É Satanás que opera quando ninguém vê. E Paulo está dizendo, então, não permita que a competição alcance lugar no coração de vocês. Não é o Espírito de Deus que promove isso entre vocês. Esse não é o sentimento de Jesus.
Ele vai dizer, então, nada façam por partidarismo ou por vanglória. Vanglória, essa palavra também grega lá, kenodoxia. Nossa, agora minha língua entortou, né? Kenodoxia. Ou seja, olha só que coisa interessante, né? O significado dessa palavra é uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus, o controle. Ou seja, o que é a vanglória, né? Essa glória vazia? É essa inclinação orgulhosa que a gente precisa se policiar para que não brote dentro de nós, que tenta buscar, que busca tomar o lugar de Deus, ou seja, o controle. Tenta introduzir um espírito de superioridade daquela pessoa orgulhosa sobre o desprezo daquela pessoa mais humilde. Ou seja, o que o espírito de vanglória ele faz? Ele quer ocupar o lugar de Deus, ele quer controlar todos os processos, ele quer ter tudo ali sobre o seu domínio, ele quer saber de tudo, ele quer se infiltrar em tudo, não é? Por quê? Ele quer fazer isso porque ele quer controlar, quer supervisionar todas as coisas, não é? Mas movido por qual sentimento? Sentimento de que ele é orgulhoso ao ponto de achar que ele é o melhor de todos, ele sabe o que é melhor para todos, não é? E a outra pessoa é desprezível, não sabe de nada. Isso é muito comum entre os pastores. E, irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui. Os irmãos às vezes falam, pastor, você bate demais na gente. Né? O Juan fala isso de vez em quando, né? Oi, gente, mas posso dizer com honestidade, quem mais sofre quando lê a Bíblia sou eu. Eu estou falando das minhas tentações aqui, ó. Essa ideia de querer controlar, de me sentir mais forte, mais relevante, isso eu estou falando para mim, gente. Então, antes da carapuça servir em você, ela tá servindo para mim também. O que Paulo está dizendo, não permita que a vanglória tome conta dos relacionamentos de vocês. Não sejam controladores do rebanho. Não se sintam de tal forma orgulhosos, achando que vocês sabem para onde eu estou levando a igreja. Gente, quem sabe para onde a Betel está indo é o Espírito de Deus. E quem conheceu a mente do nosso Deus? É Ele que está fazendo uma grande obra entre nós, gente. Não é o pastor Pedro, não. Não são os líderes dos ministérios, não, gente. Quem está no controle da nossa igreja é Jesus Cristo. E a gente precisa ser dominicalmente lembrados disso, para que o nosso coração não seja possuído por essa vanglória. Porque senão a gente acha que as coisas só acontecem porque nós estamos no controle. Só porque nós estamos agindo. E ninguém mais é capaz de fazer. E Deus não usa mais ninguém. Porque se Deus quer fazer uma grande obra, Ele tem que usar a mim. Porque a unção está sobre mim, o poder está sobre mim, a graça está sobre mim. Eu sei o que fazer. Os outros irmãos não sabem. Eu me lembro de um livro que eu li na minha adolescência, chamado Ei Deus. O livro chama-se Ei Deus. E é um livro assim, muito neopentecostal, tá bom? Muito neopentecostal. Mas o livro me marcou muito. Franklin, sobrenome italiano, eu não me recordo agora. E ele era um homem que ia nessas campanhas evangelísticas, né? E ele orava, as pessoas eram abençoadas, eram curadas, ele tinha várias experiências assim, ele tinha esse dom. E aí ele começou a ser tomado por esse espírito de vanglória. E ele era requisitado nos Estados Unidos, em muitos lugares, ele ia fora dos Estados Unidos, ele começou a viajar o mundo, e muito requisitado, o auditório sempre muito cheio, e ele orava, as pessoas eram curadas. Aí ele começou a achar que, para que Deus agisse, era necessário que ele estivesse ali presente. E ele começou a achar que ele era imprescindível na obra de Deus. E o que aconteceu? Deus roubou a agenda dele, sequestrou a agenda dele. Os convites pararam simplesmente de chegar.
Ele adoeceu, ele ficou enfermo, sem poder se locomover também. E aí ele fez aquela oração mais humilde para Deus, dizendo assim: Deus, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas estão doentes lá fora. As pessoas precisam ser curadas, Deus. Na conversa dele com Deus. Aí Deus fala com ele: sim, eu sei. Ele narrando, né? Pois é, Deus, mas como as pessoas serão curadas se o Franklin não estiver entre elas? Esse livro tem esse nome, Ei Deus, porque a mãe dele, quando orava, ele era criancinha, a mãe dele era uma crente fervorosa, eles oravam, ela orava e eles ficavam escutando de noite, né? E ela ajoelhava na cama e falava assim: Ei Deus, coloca os dedos agora sobre a vida do meu filho para que ele sinta o peso da sua glória. Ele disse que ele sentia o dedo lá no quarto dele e aquilo causava um arrepio na espinha, né? E Deus o lembrou assim: meu filho, se não sou eu quem faço, quem é você para fazer? Você não é imprescindível. Eu uso a quem quero, quando quero e onde eu quero. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Para lembrar do profeta Isaías: eu sou o Senhor Deus. A minha glória eu não compartilho com homem algum. Lembre-se disso. Deus é Deus. E a glória dele, ele não compartilha com mais ninguém. Paulo então vai dizer: nada façam por partidarismo e nada façam por vanglória. E como a gente exorciza, irmãos, esses demônios entre nós? Como a gente mata esses ovos de serpente entre nós? Paulo vai dizer como que nós precisamos agir. Ele vai nos dar aqui o antídoto. Nada façam por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É muito interessante, porque quando a gente pensa nessa coisa de humildade, a gente geralmente pensa assim em algo dentro da gente, não é? Em um sentimento no nosso coração. Eu estou me sentindo humilde hoje, né? Eu acho que eu sou uma pessoa humilde. Mas a humildade bíblica é muito interessante, porque ela tem uma outra conotação, um outro peso. Tem a ver com o sentimento interno também, mas ela tem a ver com a nossa relação com o nosso semelhante. E a ideia de humildade, aqui no texto do apóstolo Paulo, é muito interessante, porque ela tem a ver com o nosso olhar para o nosso semelhante. E Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, olhe com honra para o seu semelhante. Humildade, o que é humildade? É você aprender a olhar com honra ao seu semelhante. Considerá-lo superior a você mesmo. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que não dá a boca para fora, mas do coração. Olha para outra pessoa e diz: olha, eu preciso aprender com essa pessoa. Eu preciso servir a essa pessoa. Essa pessoa é importante. Essa pessoa precisa ocupar um espaço na minha agenda. Eu preciso gastar tempo com essa pessoa. Eu preciso levar essa pessoa lá para minha casa e tomar um café com ela. Porque, olha, eu tenho meu valor, mas como essa pessoa é preciosa para mim. O humilde pensa assim do outro, gente. Note que o humilde não olha para nós estamos falando aqui de uma relação utilitária. Quando você olha para outra pessoa e fala: o que eu posso lucrar com essa pessoa? O que eu posso ter dessa pessoa? Eu não tenho algumas coisas, essa pessoa tem, então eu vou tomar. O humilde não. O humilde olha para o outro e se pergunta: como eu posso servir a essa pessoa? E é muito interessante, porque o humilde sempre tem o que dar. O orgulhoso está tão farto, está tão cheio, que ele não quer receber nada de ninguém. Ele já tem tudo. Não é assim? Para que eu vou gastar tempo conversando com ele? Eu já sei tudo que ele vai dizer. Para que eu vou gastar tempo indo lá para o curso da feminilidade? Eu já sei tudo que vai falar.
Não é assim? Para que eu vou gastar tempo ouvindo a pregação do pastor Pedro? Ele repete as mesmas coisas. Eu já sei tudo o que ele vai dizer. Para que eu vou gastar tempo? Eu investi o meu tempo, porque é um trading, é um negócio, né? Por que eu vou investir o meu tempo com aquela pessoa? Ela é simplória demais. Eu tenho mais do que ela, eu sei mais do que ela. Eu sou mais respeitado do que ela, eu tenho mais amigos do que ela. O que ela pode acrescentar para mim? Esse é o espírito do orgulhoso. Mas o espírito do humilde é diametralmente oposto a isso, irmãos. O humilde olha para o outro e diz: olha, eu vou lavar os seus pés, porque eu preciso aprender de você. Eu preciso receber de você. O humilde também é aquela pessoa que se alegra com o bem do outro. E quando eu li essa definição da humildade aqui bíblica, eu voltei lá na minha infância, lá no meu passado, e eu lembrei de uma lição que eu recebi da minha querida mamãe, que grudou na minha alma. Não porque ela falava, gente, mas porque ela vivia isso. E sempre contava para a gente, ela dizia: meu filho, se tem algo que eu tenho alegria enorme, é quando eu vejo as pessoas bem. Eu fico feliz quando as pessoas têm um emprego melhor, quando a família está bem. Ela tinha isso nela, era dela. E ela dizia assim: eu não consigo sentir inveja das pessoas, porque a alegria delas me contamina, não é? Irmãos, o orgulhoso não. O orgulhoso é invejoso por natureza. A definição de inveja é a tristeza pelo bem alheio. O invejoso, ele não quer ter aquilo que você tem. Ele só não quer que você tenha aquilo que ele não tem. Ele fica triste quando você tem aquilo que ele não tem. Ele não consegue ver você sendo promovido. Ele não consegue você esperando neném. Ele não consegue ver você cercado por amigos. Ele fica incomodado com aquilo, porque o orgulhoso quer que todo mundo olhe para ele. Para usar uma definição lá do Victor Hugo, não é? O orgulho é um pronome pessoal ambulante, é o eu. Eu sou o centro. O humilde não. O humilde é de tal forma livre dessas amarras egoístas que ele tem a condição e a liberdade de se alegrar com o bem do seu semelhante. É por isso que Paulo vai dizer, o verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não seja introvertido. Não fique apenas pensando no seu pirão. Tem uma frase assim, que eu aprendi foi com o Farley. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né? Mas a ideia, não fique preocupando apenas em resolver o seu problema. Às vezes a gente vem para a igreja, gente, né? Isso reverbera em toda a nossa vida, né? Mas às vezes a gente vem para a igreja querendo resolver o nosso problema. Apresentar diante de Deus as nossas questões. E aqui é o lugar disso mesmo. Queremos ouvir a voz de Deus. Aí procuramos o pastor, apresentamos ao pastor o nosso problema. Aí apresentamos aos irmãos o nosso problema. E aí todo mundo sabe do nosso problema. Né? E as pessoas parece que vivem por causa do nosso problema para resolver a nossa questão. E nós precisamos aprender que entre nós existem também pessoas com problemas. Aliás, todos nós temos os nossos problemas. O orgulhoso não consegue entender isso.
Mas os humildes entendem. E uma lição de humildade que a gente precisa aprender nessa noite é o seguinte, é que a despeito de termos os nossos problemas, é necessário que a gente guarde os nossos problemas no bolso e passe a olhar para o nosso irmão. Você quer ser ouvido? Você quer que as pessoas ouçam você? Deem atenção a você? Quem não quer, gente? A pergunta é, qual foi a última vez que você fez isso? Você quer falar de você para as pessoas e desabafar? Mas quem não precisa disso? Você quer que a igreja ore por você? Que o pastor ore por você? Receber uma visita do pastor? Ora. Aliás, eu não vou saber, quem não quer isso? O pessoal vai falar, opa, eu não quero, né? Não vou fazer essa pergunta. Mas quem não quer que a gente ore por ele? Você não quer ser perdoado? Você não quer ser amado? Você não quer ser acolhido? Que tal a gente começar a praticar isso entre nós? Não é isso que as Escrituras dizem, gente? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E por que que Jesus fala isso? E como a gente pode aplicar isso? Sabe por quê? Eu vou contar para vocês a minha experiência pastoral e assim a gente encerra. Tiago, já percebeu que eu já explodi com aquela agenda, né? A gente está caminhando devagarzinho aqui, né? Mas é muito interessante, gente, que os pastores, eles não podem depender de estar navegando em céu de brigadeiro para atender os irmãos. O pastor sempre é aquela coluna forte, não é assim? Parece que na casa do pastor não tem tempestade, parece que o pastor também não tem problema emocional, parece que a gente não tem problema financeiro, parece que a gente não tem problema para criar os filhos, para relacionar com a esposa, né? Não tem essa impressão assim, né? Daquela pessoa intocável, ungido do Senhor, Deus deve estar guardando ele as 7 chaves, né? Ele ora e Deus responde na hora, não é assim a gente tem essa impressão? Mas isso não é verdade, não é? O pastor também sofre, os líderes sofrem, todos nós sofremos. Só que muitas vezes Deus nos chama a exercer o nosso ministério pastoral no meio do humus mesmo, no meio do sofrimento humano. Né? E Deus nos chama a atender às necessidades do povo de Deus. E o que a gente precisa de fazer? Aquilo que eu aconselhei os irmãos agora. Muitas vezes, a gente precisa guardar a nossa lágrima no bolso. Né? Às vezes a gente está todo sangrando, mas a gente precisa esquecer da gente para atender o irmãozinho. E quantas vezes eu vou no carro dirigindo para a casa do irmão falando assim, Deus, sou eu que preciso ouvir a sua voz. Deus, sou eu que preciso ser pastoreado. Deus, sou eu que preciso ser consolado. Deus, eu preciso que o Senhor mande anjos para me consolar e eu estou indo consolar. É um paradoxo interessante, não é? Um paradoxo interessante. Mas, irmãos, aqui vai o testemunho de forma assim invariável. Quando eu estou ali dedicando meu tempo, dedicando os meus ouvidos, ouvindo o irmão com atenção e orando por ele, eu estou dando ao irmão, Deus está, por meu intermédio, dando ao irmão a graça, mas eu recebo boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque eu estou dando, eu estou recebendo com muito mais fartura. E às vezes eu falo coisas para o irmão, que na mesma hora eu falo, Deus está falando comigo através de mim. É uma coisa muito interessante. Eu digo assim, mas isso que eu estou falando, eu preciso ouvir. Eu preciso ser ministrado. Quando a gente se abre para o ministério que há no corpo de Cristo, nós somos enriquecidos e abençoados. Permita o último testemunho. O último testemunho, a gente fecha isso. Eu estava vindo aqui para a igreja no começo da minha chegada aqui para Betel, eu acho que eu nunca te contei, nem sei se eu contei isso para a Vilma também. Eu estava vindo no carro e assim, nossa, hoje tem culto de quarta-feira, o culto, antes era o GV, não é assim? Funcionava aqui, na igreja. E eu não queria vir para o culto de jeito nenhum. Estava cansado, estava
com muita luta, muita coisa na cabeça, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou ligado no 220, né? Eu sou muito acelerado, e gente acelerada sofre muito, né? Eu sou muito intenso e tal. E estava assim, naquela pilha, agoniado, angustiado. Eu falei, Deus, eu estou indo lá para a reunião, mas eu queria tanto ouvir a sua voz. Tanto ouvir a sua voz. Eu dirigindo, falei, Deus, eu tenho 2 questões que eu quero te apresentar. E aí eu apresentei ao Senhor as minhas 2 questões. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor me fale. Eu cheguei e tal, participar da reunião. Aí nós fizemos um círculo ali atrás. Era até bancos ainda, né? Pegamos as cadeiras de plástico, fizemos um círculo. Aí eu não esqueço disso, Vilma. A Vilma leu 2 versículos, gente, no início da reunião. Um em um texto, outro em outro. Mas o primeiro versículo respondeu a minha primeira oração. E o segundo versículo respondeu a minha segunda oração. Por que eu estou dizendo isso, Vilma? Porque eu sei que você também veio para cá, e às vezes quando você vem para o culto, no GO agora, você também tem suas questões, minha irmã. Assim como nós temos. Mas quando a gente sai e se dispõe, né? Não é em vão. Deus usa a vida da irmã como usa a vida de cada um dos irmãos. E nós somos consolados mutuamente. E eu sei que quando você está dando, você recebe muito mais, como agora você está recebendo esse testemunho. Então, quando nós tiramos os olhos de nós, gente, temos essa atitude humilde e passamos agora a redirecionar a nossa perspectiva de vida para a glória de Deus e também para cuidar dos nossos irmãos. Gente, o nosso mundo se transforma. Ele fica grande demais. Ele se amplia demais. Vamos orar por isso? Eu gostaria que a gente orasse, não por nós, mas que a gente agora orasse pelo nosso irmão. Eu sei que você lembra de alguém que está com necessidade entre nós. Ore agora. Eu sei que você veio aqui buscar a bênção de Deus e ouvir a voz de Deus, mas vamos nos esquecer um pouco de nós mesmos. E vamos agora buscar os interesses dos nossos irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, glória e majestade estão diante de Ti. Existe força e formosura no Seu santuário. Ora, o Seu santuário somos nós. Portanto, existe beleza entre nós. Existe força entre nós. A sua glória o Senhor não compartilha com ninguém. Mas obrigado pelo Teu Espírito que se move, Senhor. E obrigado, Deus, por esse ensinamento que tivemos nessa noite. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa gerar esse espírito de humildade entre nós. Ó Deus, que o Senhor possa esmagar definitivamente os ovos de serpente que estão sendo incubados nos bastidores dos nossos relacionamentos, seja na igreja, seja na nossa casa, na nossa família. Ó Deus, no nome de Jesus, que nós não façamos nada por partidarismo, Senhor, e nem por vanglória. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos o caminho da humildade, dá-nos esse sentimento, ó Deus, para que possamos olhar para o nosso irmão com honra, para que possamos lavar os pés uns dos outros, ó Deus, para que possamos buscar cada qual o interesse do outro, Senhor. Ó Deus, faça isso entre nós, que a Betel seja essa igreja madura, para que possamos servir uns aos outros, para que possamos cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros, exortar-nos mutuamente, Senhor. Faça isso, ó Deus. Cria essa solidez relacional entre nós. Aperta os nossos vínculos, ó Pai.
Em nome de Jesus, dai-nos a mesma alma e a mesma mente, Senhor, para que a gente não fique mais ensimesmado, encaramujado, voltado para dentro de nós. Ó Deus, eu oro para que o nosso mundo seja expandido nesta noite, possamos experimentar a extroversão do seu reino. Faça isso para a sua própria glória, Deus, é o nosso desejo. Faça isso, Senhor, por causa de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém, amém. Irmãos, Deus abençoe. Uma semana cheia da graça do Pai a todos. Amém.